Boa tarde. Hoje é a nossa primeira aula de ciências do 7º ano com a professora Simone. Vai ser sobre os primeiros seres vivos. Ou seja, os primeiros seres vivos aqui na Terra. A Terra primitiva. Como que era essa Terra primitiva? Estudos indicam que a Terra tem cerca de 4 milhões de anos e foi formada por uma aglomeração de partículas de uma enorme nuvem de poeira estelar. No início da sua formatura, a Terra tinha uma temperatura que era muito elevada e a sua superfície era muito grande, formada por uma rocha derretida. Além disso, o planeta ele era extenso, imensamente grande, né? E ele foi atingido por corpos vindo do espaço. Que corpos eram esses? Os asteroides. O que é um asteroide? Os asteroides são pequenos corpos rochosos que possuem uma órbita ao redor do Sol. Então, a probabilidade de haver alguma forma de vida nessas condições era muito baixa, ou seja, baixíssima, quase inexistente existir vida quando a Terra era bem primitiva, né? Os primeiros seres vivos do planeta Terra, eles surgiram em um ambiente muito diferente do atual que nós estamos hoje, completamente diferente. Durante esse período da história na Terra, não havia água líquida na superfície do planeta por causa da sua temperatura e de outros fatores que contribuíam para que não existisse essa vida, né? A água evaporava e ao atingir grandes altitudes resfriava-se, gerando nuvens de chuva. Essa água da chuva evaporava novamente para atingir a superfície. Esse processo se repetiu por milhões e milhões de anos, né? Então você vê que não foi uma coisa de uma hora para outra. Esse processo foi um processo gradativamente que começou há milhões e milhões de anos. Com o passar dos anos, a superfície da Terra se resfriou, permitindo que a água em estado líquido se acumulasse em regiões mais baixas que formaria os oceanos, que são os oceanos hoje que a gente vê, tem conhecimento, né, que tem vários oceanos. Então foi a partir daí que começou a água a ficar num estado líquido e passou a existir os oceanos. Provavelmente nesses oceanos surgiram os primeiros seres vivos aqui na Terra, né? Naquele habitat que é os oceanos. Então, a Terra, a gente vê que ela no início era tudo muito primitivo, né? Muito primitivo. E esses seres que começaram a surgir não foi de agora, de uma hora para outra. Eles vieram a partir do momento que começou a ter a água a ficar líquida nos oceanos, daí se houve a possibilidade de haver seres vivos lá. Entendida essa primeira parte, essa leitura vocês vão fazer na página 19, o tema 3, que são os primeiros seres vivos, né? Então, aqui nessa página você vai fazer uma leitura silenciosa, depois você vai repetir ela novamente, vai fazer outra leitura mais passiva, né? E dentro dessa leitura você vai compreender como que se deu vida na Terra, como que os seres vivos surgiram ao decorrer de milhões e milhões de anos aqui na Terra, né? Nós temos o primeiro tópico, que é a Terra primitiva, e temos também o subtítulo, que é o surgimento da Terra. Essa página aqui, vocês vão fazer essa leitura
fazer algumas anotações de palavras que vocês desconhecem, e isso fará com o uso do dicionário, né, para procurar algumas palavrinhas que, de certa forma, elas são diferentes do nosso conhecimento, do nosso vocabulário. Então, está aqui a página, o texto é este aqui, que vocês vão ler, né, a primeira parte, e depois, o que a gente vai fazer? Vai dar continuidade na página 20, que lá na página 20 está falando sobre o surgimento dos primeiros seres vivos. Tem algumas ilustrações que estão representando no livro, que vocês vão abrir o livro, né? E a partir daí, vocês vão perceber a mudança que ocorreu no ambiente, para ter vida, para dar vida aos primeiros seres vivos. Nesta imagem aqui, dá para se perceber que temos células, né? E possivelmente aqui o oceano, e essas células aqui são células vivas, né? São seres que estão, de certa forma, desenvolvendo uma vida no oceano. Aqui também, nesta página, você vai ver no outro subtítulo que está falando dos primeiros seres vivos e a diversidade atual. Ou seja, antes nós vimos na página anterior que a gente estava falando sobre os primeiros seres vivos, né, primitivos, lá do início. E agora a gente vai ver um pouco sobre a diversidade atual. Nessa diversidade atual, cerca de 1 milhão de anos depois do surgimento da vida na Terra, enormes variedades de formas de vida já habitavam o planeta, né? Evidências indicam que toda a diversidade de forma de vida originou-se dos primeiros seres vivos, ou seja, daqueles primeiros seres vivos que passaram a surgir e que sofreram uma modificação ao longo de bilhões e bilhões de anos. Não foi uma mudança brusca, não foi uma mudança rápida, foi uma mudança gradativamente que levou milhões e milhões de anos para poder se desenvolver e para que esses primeiros seres vivos viessem a ter vida e hoje a gente conhecer parte deles que nós já conhecemos no decorrer da ciência, no decorrer dos habitats, né? O surgimento e a extinção dos grupos de seres vivos são processos que continuam a ocorrer atualmente, ou seja, parou de ocorrer essa mudança durante esse tempo? Não, desde dos primeiros momentos, os primeiros seres primitivos até hoje, não. Ela ainda continua. Embora nós estamos em tempos atuais, mas nós sabemos sim que ainda há essa mudança, essa modificação de se ter, de se continuar esse processo dos seres vivos atualmente. Nessa página também vocês vão ver que tem uma questãozinha de olho no tema. Lá está dizendo, neste tema você viu duas hipóteses sobre a origem dos primeiros seres vivos na Terra. Você vai fazer o que aqui? Você vai escrever no seu caderno essa questão e vai ler o texto todinho da página 19 e da página 20. E a partir daí, você vai comparar as duas hipóteses. Quais são essas duas hipóteses? A primeira hipótese que estava falando dos primeiros seres vivos na Terra, quando a Terra era primitiva, e vai estar também comparando com os primeiros seres vivos a diversidade atual, que é o momento em que nós estamos, né? Vou repetir novamente
a questão que vocês vão estar fazendo aí da página 20. Pode ser uma questão em forma de um pequeno texto, escreva a questão e depois faça um pequeno texto explicando a sua resposta diante de tudo que você leu, de tudo que você entendeu e o que foi explicado por mim, tá? Ó, nesse tema, você viu duas hipóteses sobre a origem dos primeiros seres vivos na Terra. Explique-as simplificadamente, ou seja, você vai usar suas palavras, o seu entendimento do que você leu e vai simplificar essa sua resposta em dois momentos. No surgimento dos primeiros seres vivos primitivos e a continuação desses seres vivos no processo de continuação atualmente, que está ocorrendo atualmente, certo? Esse é o primeiro momento da nossa primeira aula. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, procure-me que eu estarei orientando novamente. E espero que eu esteja contribuído nesse primeiro momento. Desculpa se deixei algumas falhas aí, né? Mas essa é a primeira parte da nossa atividade. Tenha uma boa tarde.